homem vai definir se você vai receber uma bênção ou não. E quando nós olhamos para uma pessoa, inclusive eu, que não é muito alto, a gente pensa assim: não, fulano é pequenininho, né? Não dá conta de muita coisa. Mas do lado de dentro, a alma do homem é muito grande. A alma do homem pode guardar muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas lembranças. E assim que nós vamos crescendo e amadurecendo, nós vamos tendo dentro da nossa alma memórias. Memórias. E tudo aquilo que está dentro de mim e de você define o que eu e você vamos falar, define o que eu e você vamos comer, define o que eu e você vamos ver, define o que eu e você vamos ouvir. Por exemplo, uma pessoa está muito triste. Eu triste, eu como o dobro. Eu não choro não, eu como o dobro. Como o meu prato e o prato do meu esposo. E se deixar, eu como mais um. Eu triste, eu sou assim. Tem pessoas que tristes, elas não conseguem comer, emagrecem. Eu sou o contrário. Tem pessoas que, alegres demais, perdem a fome. Eu sou dessas. Quando eu estou muito feliz, eu perco a fome. Eu sou o contrário. Tem pessoas que, quando estão com raiva, elas são vingativas. Tem pessoas que já sentem uma raiva e conseguem perdoar fácil. E tudo isso depende do que está dentro de mim e de você. E isso vai mostrar como eu e você estamos na presença de Deus. Por quê? Quando muitos sentimentos ruins estão dentro do homem, a alma é ferida, a alma é machucada. E uma vez que uma pessoa está ferida, ela fere outras pessoas. Vou fazer uma comparação baixa, mas que tem tudo a ver com a alma do homem agora. Pensa num cachorro de rua. Você quer colocar a mão nele. Ele fica com medo de você e avança para te morder. Por que na maioria das vezes alguns cachorros eles avançam? Porque eles já carregam dentro de si um trauma, porque um dia alguém bateu neles. Alguns correm, né? Alguns saem correndo. Mas outros eles avançam para morder. Quase todos os animais são assim. Quase todos. E o homem é assim quando está machucado, quando está doente. Por isso que quando a alma está com sentimento ruim, o meu dia de amanhã também é ruim. Mas se hoje os sentimentos que estão dentro de mim são sentimentos que vêm de Deus, o meu dia de amanhã é bom. Muito bom. Ainda que Satanás tente colocar um pensamento ruim, se eu estiver em Deus, o dia continua bom. Porque o Espírito de Deus, ele entra no homem e purifica esses sentimentos. E eu quero que você guarde essa palavra na mente hoje. Purificação. Pureza. É o que o Espírito de Deus quer de mim e de você. E nós vamos ver hoje por quê. Porque tudo aquilo que eu vejo determina o sentimento que vai para dentro de mim. Tudo aquilo que eu como determina como eu estou por dentro. No dia que você tem cólica, você tem vontade de comer o quê? Açúcar. Porque está com dor. Quem é fumante ou quem já bebeu na vida, quando estava com problema, fazia o quê? Porque aquilo que comemos ou experimentamos depende do que está do lado de dentro, de mim e de você. Agora, Adão, ele estava sobre uma posição onde ele sentiu todos os sentimentos.
alegria, raiva, temor, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Quando ele foi contra o princípio do Senhor. Aí quando o Senhor vai chegar até Adão, Adão fala assim: eu tive medo e me escondi, porque a alma de Adão foi ferida. As feridas que estão no homem fazem com que o homem se esconda de Deus. E não é para esconder de Deus. Quando o Senhor viu que Adão estava ferido, o Senhor disse: Adão, eu farei para ti vestes. Então o Senhor pega um animal, sacrifica ele, veste Adão e veste Eva. A partir dali, eles não estão mais com os sentimentos de medo que tinha antes, porque eles estavam com uma veste. Ou seja, aquilo que eu e você fazemos, o sentimento que está dentro de nós, determina como está a nossa veste da alma, a veste espiritual. Por isso a Bíblia diz: se seu olho te faz pecar, arranque-o fora. Se seu braço te faz pecar, arranque e lance fora. Porque aquilo que vemos, fazemos, tocamos, comemos, define como estamos por dentro. E sentimento é uma veste espiritual. Ficou triste, Satanás ele consegue te rastrear pela tristeza. Ficou com raiva, Satanás consegue rastrear pela raiva. Ficou alegre, os anjos conseguem te rastrear pela alegria. Porque eles veem o sentimento como uma roupa no mundo espiritual. É igual quando você está lá num dia em jejum. Sua vizinha resolve fazer um bolo. O bolo dela cheira 10 casas à frente. E você consegue sentir aquele cheiro, você consegue rastrear, você consegue até saber se é um bolo de cenoura ou se é um bolo de laranja. Assim são os anjos, assim são os demônios no mundo espiritual. Você lê aqui? Em nome de Jesus Cristo. Por isso eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vai entrar dentro de nós. É por isso que quando eu e você olharmos para Deus, a sua pureza vai entrar dentro de nós. É por isso que quando eu e você jejuarmos a Deus, nós nos alimentaremos espiritualmente. Como assim? O jejum não é se abster de alimentos fisicamente, sim. Espiritualmente, o meu e o seu espírito, a minha e a sua alma comem. Você deixa de alimentar um, mas o outro recebe alimento. O maná que o povo recebeu do céu é o pão que os anjos comem. Para você ter uma noção do que é o maná. Estou na expectativa do Senhor derramar o maná dentro da minha casa. E eu estou esperando isso acontecer. Estou esperando isso acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Pedi o Senhor apenas sábado passado, na segunda-feira, eu recebi a pena. Estou esperando o maná, viu, Senhor? Estou esperando. Então, tudo aquilo que eu e você precisamos fazer é ter uma nova veste. Quando você está no meio de pessoas e você começa a ouvir muitas coisas ruins, muita fofoca, muita contenda, muita discórdia, se você começar a fazer o mesmo, as suas vestes vai ser vestes de condena. Se eu estiver num ambiente onde fala da presença de Deus, as minhas vestes serão de luz. Se eu estou em um ambiente onde acontece muita coisa errada, as minhas vestes ficarão sujas.
E eu quero que você preste atenção em algo, porque os irmãos de Davi, eles tinham tudo: músculo, altura, físico, beleza. Davi era magro. Se passasse no vento era perigoso ele sair voando. Davi não tinha roupas bonitas, como a de seus irmãos que andavam farjados com as armaduras do exército de Israel. Mas Davi tinha o que nenhum deles carregava: vestes de pureza. Por isso que o Senhor disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo um coração. O que é coração na Bíblia? Sentimento. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele sai os caminhos da vida. Se alguém está com raiva, a única vontade que ele vai ter é de magoar outra pessoa, de bater, de machucar. Mas se alguém está feliz, se alguém está em Deus, ele, ainda que a outra pessoa maltrate ele quer liberar paz. Ele quer liberar o amor. E isso demonstra vestes de pureza. Tentaram arrancar as vestes de José, mas eles não sabiam que o que José tinha recebido não era uma veste física, mas uma veste espiritual. Podem arrancar tudo de mim e de você, de menos as vestes da pureza. Porque uma vez que eu e você estamos puros, podemos estar dentro do poço como José esteve, que o Senhor nos tira de lá. Se eu e você estivermos puros, podem tentar nos jogar na cova dos leões e nada vai acontecer. Então tudo aquilo que você deixa entrar para o lado de dentro, você vai estar revelando quem você é e aquilo que você vai fazer no dia de amanhã. Uma vez que uma pessoa se contamina, o único capaz de ir até a sua alma e mudá-la é o Espírito Santo de Deus. Aquele que sonda os corações. Aquele que nos purifica. João Batista disse o seguinte a respeito de Jesus: eu vos batizo com água, mas virá após mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem duas coisas que purificam: água e fogo. Você pode ir em qualquer clínica que faça exame com o mesmo tipo de aparelho. Vamos supor, uma sonda, por exemplo. Um hospital vai receber uma sonda e eles precisam fazer 10 cirurgias. Eles precisam usar a mesma sonda. Eles fazem a primeira cirurgia, pega a sonda suja e coloca no segundo paciente? Não. Eles pegam aquela sonda que foi usada, leva para uma máquina grandona. Aquela máquina é aquecida por cerca de 300 graus Celsius e esteriliza aquele material. Álcool não esteriliza, limpa, mas esterilizar não. Purificar, não. O que purifica ou é a água ou é o fogo. Por isso nós fazemos o ato do batismo. E por isso João disse: Jesus vai vir, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava dizendo: quando Jesus vier, ele vai purificar o mundo. Ele vai purificar. Agora vamos ao texto, porque eu não posso demorar muito para entregar aqui as 10 revelações que o Senhor me mostrou. Se não chegar 11, que eu estou esperando mais um. Vou esperar paciente. Nós lemos aqui 2 textos. Aonde Jesus ele vai se encontrar com um homem cego de nascença. E quando ele se encontra com este homem cego de nascença, eles trazem este cego até Jesus.
não é o cego de Jericó. O cego de Jericó clama por Jesus. É outro cego. É o cego de Betsaida, tá? Então eles levam esse cego até Jesus e falam: Jesus, toque neste homem. Cura este homem. Aí Jesus olha para o cego, dá uma cuspida no chão, faz barro com a terra e passa nos olhos do cego. Quando ele passa nos olhos do cego, ele vai e manda o cego se lavar em um tanque. Que tanque é esse? O tanque de Siloé. O homem vai e se lava no tanque, que quer dizer o enviado. E quando ele joga água sobre o seu rosto, isso está no versículo de número 8 do capítulo 9 de João, ele volta vendo. Aí aqueles que conheciam este cego de nascença, esse é um dos textos que eu mais amo, eles começam a perguntar: como você pode enxergar? Aí vem os fariseus: vem cá. E ele andando sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Você não nasceu cego? Nasci por quê? E você vê alguma coisa? Vejo a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Vejo a roupa que você está vestindo, é azul, sei lá, é dourada. Como é que você deixou de ser cego? Aí ele vira e fala assim: um homem fez lodo no chão, passou em meus olhos e eu passei a ver. Mas que homem é este? Aí ele vai e diz: um profeta. E eles começam a desconfiar de que poderia ser Jesus. Eles mandam chamar a mãe e o pai do menino. Mas ele não nasceu cego, mãe, pai. Nasceu, conheço, é nosso filho, cego desde sempre. E como é que então vocês me provam que ele pode vir? O cego novamente diz a eles: um homem, um profeta, me curou. E eles começam a dizer para ele: como pode um homem pecador te curar? Aí é a frase que eu mais amo. Eu imagino ele olhando dentro dos olhos de quem está perguntando ele com o olho clarinho, limpinho, sem nenhuma mancha branca, e falando assim: se esse homem é um pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. Vamos para outro texto? Sim. No outro texto você viu também que tem um cego. Só que o cego do outro texto, Jesus pega na mão dele, tira ele para fora da cidade e passa saliva nos seus olhos. Depois disso, Jesus vira para ele e diz assim: tu tá vendo alguma coisa? Aí ele fala assim: eu vejo homens andando como árvores. Preste atenção. Quem é cego de nascença, como é que ele me diz que ele está vendo homens que estão andando igual árvores? Como? Vejo homens andando como árvores. Vai escutando. Jesus põe a mão de novo nos seus olhos. E aí? Vê alguma coisa? Ele vai e fala para Jesus: eu vejo claramente. E por que eu trouxe esses dois textos diferentes para você e para mim, sobre a visão que o Espírito de Deus tem a revelar sobre a minha e sobre a sua vida hoje, nessa noite? São duas pessoas diferentes, com dificuldades iguais, e Jesus usa o mesmo elemento de vitória, que é a saliva. Nenhum ele cospe, faz lodo e passa no cego. No outro ele põe a saliva direto, certo? Então os dois textos levam o elemento da saliva. Vamos trocar a palavra da saliva e vamos colocar água? Todos os dois textos Jesus usa água. Você cuspir em qualquer lugar, você vai ver que é saliva.
ela tem compartimentos, ela tem partes que é água. Porque a água é o elemento de purificação. Agora vamos lá. Por que uma criança, eles falam que ela nasce pura? Porque ela nasce dentro da água. Agora vamos lá. Lembra-se que Jesus, na última ceia, ele lava os pés dos discípulos? Vou te falar por quê. Era um ato de purificação, não apenas isso. Sabe por quê? Jesus, ele amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés e enxugar os pés dos discípulos com essa toalha. Porque Jesus sabia que ele iria subir. Não era necessário que os discípulos jejuassem. O jejum purifica a alma. Por que eles não precisavam jejuar? Porque Jesus caminhava ao lado deles. Eles estavam na purificação porque estavam andando com Jesus. Mas Jesus vai subir. Então quando Jesus sobe, ele tem que fazer a preparação dos discípulos para que eles continuem puros. Porque agora desceria sobre eles o Espírito Santo. E onde não existe pureza, não existe o Espírito de Deus. Aí ele lava os pés dos discípulos. E você pensa assim, era uma atitude que o judeu faz quando eles caminham durante muito tempo, os pés estão cansados, para aliviar a dor dos pés. Mentira. Não é só isso. Jesus, ele veio para fazer morada dentro de mim e de você, certo? Antes de Jesus nascer, existia um tempo onde todo mundo, pelos seus pecados, deveria sacrificar um animal. Deveria sacrificar um animal. O sacerdote deveria pegar o animal dessa pessoa, colocar vestes limpas, trigolar o animal, separar as partes que não deveriam entrar dentro do templo. Depois que ele separava essas partes, ele entrava para o lugar santo. No lugar santo tinha um altar de água e um altar de fogo. Preste atenção. No altar de água, ele se lavava de novo, porque ele ia entrar na presença da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, no Santíssimo. Ele iria entrar sob a presença face a face com Deus. E se ele não estivesse limpo, ele seria morto. É tanto que eles amarravam uma corda no sumo sacerdote com sininhos. E se ele não estivesse puro o suficiente quando entrasse lá dentro, ele morria na hora. Então eles davam umas cutucadas na corda para ver se ele ainda estava vivo. E se ele não estivesse, os sininhos balançariam e eles só puxariam o corpo de dentro da Arca da Aliança, da presença da Arca da Aliança. Então neste altar de água, ele se lavava. E no outro altar, ele queimava as partes separadas do animal. Perdão, as partes separadas do animal não. Ele queimava folhas e flores e caules e raízes de plantas que você conhece pelo nome de incenso. Por que essas flores deveriam ser queimadas? Porque elas precisavam ser purificadas, para que o ambiente tivesse um cheiro de purificação. Entra em qualquer sala de hospital, você vai sentir cheiro de álcool em gel, você vai sentir cheiro de luva, você vai sentir cheiro de um monte de coisa que cheira a limpeza. Então, o aroma era para trazer a limpeza do ambiente. Limpeza do ambiente, limpeza do sumo sacerdote, sacrifício na mão, poderia entrar e estar diante da Arca da Aliança. Depois que ele entrasse, ele pegava do sangue do animal 4 vezes ao redor da tampa da Arca da Aliança. Descia uma nuvem de fogo. Não é uma nuvem branca, tá? Uma nuvem de fogo que enchia o ambiente
respondeu Deus à oferta de Abel com fogo. 3 anjos visitou Abraão. Abraão deu a eles pão. Como é que eles comeram? Com fogo. Ó rei Acabe, junta todos os seus profetas e clame a eles, aos deuses que eles servem, e eu clamarei ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo seja o Deus dessa nação. Clamaram os profetas durante um dia e nenhuma resposta se teve. Elias reparou o altar, derramou água que simboliza pureza ao redor do altar e disse: ó Deus de Israel, mande um sinal. E Deus responde como? Com fogo. E o fogo consome a água que estava no lugar. Gente, isso é tão maravilhoso. Faziam 3 anos que não chovia. De onde que Elias tirou aquela água? Explica. Tem um colega minha no serviço que ela fala assim: tem horas que você entra num momento de reflexão, você faz umas perguntas e a sua mania é perguntar. Explica isso, explica aqui. De onde é que Elias tirou aquela água? Será que ele veio com uma bolsinha carregando a água do ribeiro de Querite? Vamos lá. Então a água e o fogo servem para purificar o homem. E quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele está dizendo: eu sou o altar da purificação. Andem em mim e serão purificados. Continuem na minha presença e eu continuarei nos purificando. Por isso Jesus usa a água e a sua própria pessoa para lavar os pés deles. Quer outro momento que Jesus usa a água? Nas bodas de Caná da Galileia. Jesus acabou o vinho. Acabou? O que você tem aí? Temos 6 talhas de pedra. E tem água nelas? Tem. Isso é o suficiente. Jesus transforma a água em vinho, purificação e alegria. Todos os milagres de Jesus, os mais fortes, você vai ver que ele usou a água para fazer. Agora vamos voltar ao sério? Coloca naquela imagem para mim. Deixa eu lembrar aqui qual imagem que eu te mandei primeiro, ali. Eu quero que você coloque para mim, fazendo favor, a imagem dos 3 bonequinhos. Isso. Boneco. Vamos lá. Por que tem essas 3 imagens aqui agora neste momento? Porque você precisa entender que aquilo que está no seu espírito passa para a alma e passa para o corpo. O que você come de ruim no corpo, a sua alma sente, o seu espírito recebe. Aquilo que você vê, toca, ouve pelo corpo, a sua alma vê, ouve, toca, o seu espírito ouve, vê e toca. É isso aí. Quer dizer que a alma e o espírito tem coração, tem órgãos, tem cérebro, tem olho, tem ouvido, tem tudo. O que o corpo tem, a alma tem, o espírito tem. E todos eles estão conectados pela mente, pelo coração e pelo seu umbigo. Por isso que eu e você nascemos e o médico, a primeira coisa que faz é cortar o cordão umbilical. É a separação total do mundo espiritual com o mundo físico. Conexão espírito, alma, corpo. O que estes homens tinham como deficiência? A cegueira. Isso significa que a cegueira que estava no corpo estava também na alma e também no espírito. Coloca na imagem do olho para mim, por favor.
Eu te mostro este copo, você vê ele reto, mas lá no cérebro, ele está vendo de cabeça para baixo. O cérebro é que traduz essa mensagem e inverte ela. Inverte sim. Essa conexão acontece no cérebro, mas o olho continua vendo de cabeça para baixo. Uma criança nasce de ponta cabeça, na grande maioria das vezes, parto normal, até com cesariana. É raro uma criança nascer pelos pés. 99,9% nasce pela cabeça, ou parto normal ou cesariana. Por causa disso aqui. A criança nasce pela cabeça primeiro, porque ela já nasce de cabeça para baixo. Porque as vestes que Adão perdeu fez com que a terra fizesse isso aqui, ó. Virasse de ponta cabeça. E por causa disso, o corpo foi afetado. Quando o corpo foi afetado, todo mundo passou a enxergar de cabeça para baixo. Eu ouvi um testemunho tão lindo, mas tão lindo, de uma pessoa, que ela se encontrou com o anjo que acompanhou ela do céu para a terra. E nesse testemunho, eu posso te mandar depois, que eu tenho ele salvo ainda. Ela fala da seguinte maneira: eu via homens perto de mim, mas ela não soube identificar que eram anjos. Eu via homens perto de mim, e eu me via numa sala de parto e médicos fazendo o parto, o meu parto do dia do meu nascimento. Aí ela vira e fala assim: e quando eu via que eu ia nascer, eu enxergava tudo de cabeça para baixo. E depois que eu nasci, um desses homens virou para mim e disse: você está vendo de cabeça para baixo, mas não é para viver assim. Porque esse não é o mundo ideal. Não é aqui para você viver para sempre. Agora vamos lá. O que faz eu e você enxergar de cabeça para baixo? Isso aqui é o mesmo que aquilo lá em cima. Tá vendo essa pelotinha aqui, ó? Lá em cima? Aquilo dali, digamos que é a capinha que o olho tem, certo? Depois da capinha que o olho tem, vem uma partezinha branca, ó. Você consegue visualizar ela lá em cima também? Isso é a parte branca do seu olho, beleza? Agora, o que faz inverter a imagem de cabeça para baixo está no fundo do olho. Imagina um espelho no fundo do olho. Só que não um espelho igual nós vemos na nossa casa, que é duro. Imagina um espelho como se fosse uma água. Você vê o seu reflexo na água. Isso se chama retina. A retina ela é como um espelho de água. Ela absorve tudo que eu vejo e inverte. Assim o cérebro vê. Assim os olhos veem. Porque as vestes puras que estavam em Adão não eram mais puras, porque ele decidiu ser assim. O problema que esses dois cegos têm está na sua capacidade de visão. Não apenas na visão aonde se vê de cabeça para baixo, mas também em todo o restante do olho, como as primeiras partes, que é a pupila, a menina dos olhos, não conseguiam enxergar. Lembra-se do primeiro cego, do segundo cego? Jesus passa saliva. O que você vê? Vejo homens andando como árvores. Eles estavam vendo de cabeça para baixo. Os homens. Eu imagino Jesus pensando: ele não está bom, ainda tenho que trabalhar. Ele põe a mão de novo no cego e ele diz: e agora o que você vê? Ele vai e fala: eu vejo claramente. Jesus ele fala assim depois: olha, há muitos que são cegos e veem, e existem muitos que enxergam, mas não veem. Eu
absurdo uma pessoa viver, ver o céu, ver a lua, ver as estrelas, contemplar o ar que respira e não enxergar o sobrenatural nisso tudo. São pessoas que ainda veem assim. Quando a sua visão for desinvertida, você vai ver Deus em tudo. Enquanto estiver assim e não tiver pureza, não consegue. Por que nós falamos então das vestes se o segredo está no olho? Porque sem chegar nas vestes não consegue distorcer o olho. Não consegue ter o olho regenerado, purificado. E se o corpo enxerga assim, a alma enxerga assim, o espírito enxerga assim. Mas se Jesus movimentar dentro de nós, a alma enxerga certo, o corpo enxerga certo, o espírito enxerga certo. Vejo anjos. Ela não está vendo de cabeça para baixo. Vejo luzes, vejo cores, tenho revelações. Ela não enxerga assim. Ela enxerga diferente. E isso é uma revelação nova que nem eu sabia. Isso que eu recebi hoje. Então quer dizer que se você se purificar, você vai ver o mundo espiritual? Sim. Se eu me purificar, eu não enxergo mais de cabeça para baixo e eu começarei a ver o sobrenatural de Deus em todos os lugares? Sim. Mas eu preciso de vestes puras. Como que eu purifico a veste? Cuidando com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu toco, com aquilo que entra dentro de mim. Porque todo sentimento que está no homem, isso define as suas vestes. Isso define o que ele vai fazer. Hoje eu comi pão. Se amanhã, vamos supor, eu quero começar a fazer uma dieta, eu quero emagrecer uns 3 quilos, 5, sei lá. Na dieta, corta pão, corta manteiga, corta não sei o que, você não se internar com você. Aí hoje eu como pão. Aí eu falo assim, amanhã eu começo. Aí amanhã eu como outro pão e falo, depois de amanhã eu começo. Porque eu ainda não estou vendo de forma espiritual. Ainda está contaminada a visão. Agora vamos lá. O que Jesus usou nos 2 cegos, que eu disse que é o mesmo elemento, foi água? E na saliva tem? Água. E o que faz eu e você vermos de cabeça para baixo? Contém? Se você vê lá, chega de frente com o espelho da sua casa hoje, repara bem no seu olho, assim você vai ver uma membraninha molinha, ela também é feita de água. Quando você chora, dos poros que tem nos olhos sai água. Qualquer mosquito que bate assim no seu olho, existe uma proteção de água que protege o olho. Além dessa primeira proteção de água, temos aquilo que nos ajuda a enxergar, que é a retina. Chama-se retina. Por que Jesus usou o elemento saliva ou o elemento água? Porque o problema estava na retina dos olhos do cego, na membrana que envolve os olhos dos cegos. Porque não havia clareza, não havia identidade, não havia resposta espiritual. Jesus usou de poder espiritual, mas usou matéria física, porque ele precisava concretizar no espírito e na alma para que acontecesse no corpo. Você quer orar por alguém? Tem como você orar sem colocar as mãos. 99% a gente tem que pôr a mão. Porque eu preciso fazer contato. Eu preciso sentir. A pessoa precisa receber de mim o que eu tenho a entregar a ela. Contato.
Agora, volta de novo na primeira imagem, por favor, para mim. Primeira imagem de todas. Os discípulos perguntam: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus fala: ninguém pecou, mas isso aconteceu para a manifestação da glória de Deus, porque ambos os cegos precisavam de purificação. Tem curas que só se manifestam no meio da pureza. A palavra purificação em hebraico se chama Sedak. Sedak em hebraico é essa letra aí, ó. Essa única letra é purificação. O seu significado no original hebraico. Por que tem um elemento fogo nessa imagem? Porque fogo representa a purificação. Deixa eu te falar algo muito legal. Que às vezes você quer preparar diante de Deus uma oferta. E eu vou te dizer hoje que a sua maior oferta é a purificação. Porque quando eu me purifico, eu obedeço. E o obedecer é melhor do que o sacrificar. Agora, além de representar purificação, a purificação tem duas raízes no hebraico. A primeira, obviamente, é limpar-se, estar limpo, pureza. A segunda é justiça. Eis que virá aquele que vos batizará com o Espírito e vai tirar o pecado do justiça. Então, todas as vezes que você tem a veste pura, você está entregando o sacrifício de justiça a Deus. Jejuei 3 dias, mas a minha veste está suja. Jejuei 2 horas, minhas vestes estão limpas. Justiça. Ah, mas eu penso jejuar 7 dias, então purifica a veste, jejue os 7 dias e mova aquela montanha de um lugar para o outro. Duvido isso não acontecer. Duvido não aparecer fogo dentro da sua casa. Duvido. Tem muitas pessoas que eu conheço, elas não têm esse conhecimento que eu e você estamos tendo hoje, mas ela anda em purificação e ela tem tudo. Porque Deus abençoa quem está em pureza. Então fique limpo e seja transformado dia após dia. Jesus disse assim: olha, aquele que é limpo, limpe-se mais, até que esteja puro o suficiente. Cada dia que você se purifica, mais justiça você traz para a sua vida. Cada vez que as suas vestes estão limpas, as minhas vestes estão limpas, mais sacrifício eu entrego diante do altar do Senhor. Estou terminando. Última coisa. Isso aqui é o quê? Água. Passa a mão comigo. No primeiro capítulo, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Se eu pegar a luz, bater ela nessa água, ela vai refletir as 7 cores do arco da aliança. Porque água são 7 cores. Então, além disso ser purificação, isso tem muitos sentimentos. Sentimentos têm cores. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz no mundo espiritual é diferente da luz um pouco do mundo físico.
Porque a luz do mundo espiritual, ela tem vida. O arco da aliança, ele é feito quando chove, porque precisa de água. A luz do sol bate na água e a água reflete as 7 cores. Então, quando Jesus disse que eu sou a luz do mundo, ele também está dizendo que eu sou água. Aí, em um outro instante, essa palavra é para você. O motivo para você andar em purificação. Vós sois o sal. Por que Jesus disse isso? Imagina um prato de comida salgado. Se você lhe comer salgado, se você come ele salgado, você vai sentir vontade de fazer o quê? Beber água. Quando Jesus ele disse assim, olha, vós sois o sal da terra, ele quis dizer que é para eu e você falar tanto da presença dele ao ponto de todos terem sede todos os dias. Mas se o sal perder o sabor, se tornar insípido, para nada mais ele presta a não ser para jogar fora. O sal, se você colocar ele junto com o alho, outros tipos de folha, você vai ver que o sal ele vai conservar aquela folha, vai conservar aquele alho por mais tempo. Se você pegar o sal e fizer um ato profético de purificação na sua casa, ele vai fazer um campo espiritual contra espíritos do mal. Se você fizer esse ato profético. Agora, vós sois o sal da terra. É para que a minha vida e a sua vida purificada gere sede em outras pessoas. Mas tem mais um motivo. Você é o sal. Jesus é a água. Pode mexer. Água salgada, né? Eu queria ter trago o sal branco, irmãos, mas eu não achei. Tá bom. É só pra gente simular aqui e você entender o que eu quero te dizer. Mais ou menos, tá? Aqui tá com algo diferente que meu sal é rosa. Mas se fosse o sal branco não estaria. Jesus é a água, você é o sal. Quando ele disse, vós sois o sal da terra, ele disse, se vocês estiverem em pureza comigo, se vocês estiverem em mim, vocês serão um comigo. Fala para mim onde foi parar o sal que está aqui dentro dessa água. Separa para mim o sal da água. Você pode até conseguir separar 10%, 100% você não separa. Por isso quando Jesus ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra, ele estava dizendo, misturem-se comigo. Sejam um comigo, porque eu sou um com o Pai. Amém. Jesus estava sendo levado para a cruz. Eles veem Pedro. Aí que Jesus tinha dito para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Oi, você não é o discípulo que anda com Jesus? Não sou não. Aí passa outro com Pedro. Você não é aquele que estava pregando junto com Jesus? Não, sou não. Ué, mas você não é Pedro, aquele que estava na sinagoga no dia com Jesus e também estava no dia que foi curado aquele cego? Não, sou não. Eles estavam falando isso porque Pedro já tinha se tornado um. Quando você é um com Cristo, levanta a gente lá de não sei aonde e fala assim, aquele dali não vai com bagunça não, ele é de Cristo. Aleluia. Aquele dali não fala mentira não, ó. Aquele dali não faz nada de errado, pode pedir para ele que ele não faz porque ele é de Cristo. Glória a Deus. Assim deve ser a minha vida e a sua vida na presença de Deus. Não se esqueça disso. Você é sal da terra, para que você seja um com Cristo. Amém. Um com Cristo. Amém.
E todas as vezes que você se purifica, você entrega um sacrifício de justiça. A purificação vem pela água e vem pelo fogo. Todo o seu corpo é formado por água. E virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Desde o começo era mistério de Deus que a purificação estivesse no meio de todos para que o Espírito de Deus descesse. Por isso nós devemos cuidar das nossas vestes espirituais todos os dias da minha e da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Lembra das 10 revelações? A primeira revelação foi do elemento água. A segunda revelação foi Jesus ter usado saliva. A terceira revelação foi no momento com que o Senhor ele colocou sobre mim e sobre você novas vestes. A quarta revelação foi sobre pureza que leva à justiça. A quinta revelação foi quando Jesus ele se declarou diante dos discípulos que ele é o altar que tira o pecado do mundo. A sexta revelação foi sobre a letra Tzedak, que é a letra em hebraico que significa purificação, que também é um ministro que nos ajuda dia após dia a purificar essas vestes junto com o Espírito Santo. A sétima revelação foi que quando o homem caiu, a sua visão ficou distorcida. A oitava revelação do Senhor foi que Jesus ele disse que você é o sal da terra e que é para eu e você sermos um com Ele, como Ele é com o Pai. A nona revelação foi que o Senhor, diante de tudo aquilo que tinha acontecido com os dois cegos, Ele transformou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E a décima revelação que nós vimos na palavra do Senhor, para repetir, é que o Espírito Santo, ele vem como fogo. Se você ainda não tem o batismo de fogo, você precisa dele. O que é o batismo de fogo? Só para finalizar, é quando você leva uma vida tão íntima com o Espírito de Deus, mas tão íntima, que você não vive mais para essa terra. Aquilo, os prazeres dessa terra, o lazer, seja lá o que for, perde o sentido, perde o valor. Não tem mais graça. O quanto eu olho para trás e vejo o quanto Deus tirou de mim e me aproximou dele, chega a ser um absurdo. Tudo porque à medida que você vai purificando as vestes, não é que Deus toma de você, arranca de você a força e te machuca. Você simplesmente perde o gosto. Não tem mais graça. Não tem mais sentido. Pastor Júnior sabe. Eu sou o tipo de pessoa que não vou em qualquer lugar. Que não paro para falar com qualquer pessoa, dependendo do caso. Dependendo de como a pessoa está. Espiritualmente falando. Pastor Júnior é prova de lazeres muito bons que eu deixei de ir para não contaminar as minhas vestes. Por quê? Porque aquilo que você recebe de Deus é tão fácil, mas tão fácil de vir coisas bobas para tirar de você e de mim. Pensa num bebezinho nos seus braços. Ai, deixa eu pegar. Aí vai pro colo. Ai, deixa eu pegar também. Aí vai pro outro. Ai, deixa eu pegar também. E vai pro outro. Assim fica a bênção quando eu e você não cuidamos dela.
ela vai passando e não volta mais. Por isso, tudo aquilo que você recebe de Deus, guarde com todo zelo. Isso também é uma forma de se purificar. Porque quando você guarda aquilo que Deus te deu, você não anda em qualquer ambiente. Você não fala qualquer coisa. Você não ouve qualquer coisa. Você não vê qualquer coisa. Cuide mais da presença do Espírito de Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor tinha para nós hoje. Se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida especialmente nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada filho teu aqui agora em tuas mãos. Pai, nós sabemos, segundo a sua palavra, que o Senhor Jesus, Ele tirou todo o pecado do mundo. E Pai, em nome de Jesus Cristo, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre o Espírito, em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que está invertido, que volte ao seu estado original, como o Senhor determinou para que assim fosse. Que o Espírito de Deus possa iluminar os corações, tirar todo sentimento de tristeza, todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de preocupação, todo sentimento de pânico, todo sentimento de medo, todo sentimento de trauma, todo sentimento que afasta-nos da tua presença. Espírito Santo de Deus, que sejamos visitados no âmago agora. Aleluia. E que seja depositado em nós a tua presença. As tuas chamas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E que toda ferida na alma seja arrancada em nome de Jesus. E que todo bloqueio emocional seja removido em nome de Jesus. Espírito Santo, que toda doença seja purificada pela sua presença agora. E que a cura seja completa, perfeita e duradoura sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito, na vida daqueles que estão ouvindo agora em nome de Jesus. Pai, que os teus rios de águas vivas possam estar no interior de cada um de nós. Que as tuas águas venham tirar tudo aquilo que foi lançado como maldição. Em nome de Jesus Cristo. Que venha ser removido do corpo toda impureza, toda toxicidade, toda célula cancerígena agora em nome de Jesus Cristo. Todo metabolismo errado que venha ser limpo agora em nome de Jesus. Pai, que haja uma regeneração em cada partícula do DNA, em nome de Jesus Cristo, e que volte a ser consagrado ao Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Pai, coloque em nós nojo por aquilo que não vem de Ti. Coloca dentro de nós, ó Pai, o arrependimento. Coloca dentro de nós, Senhor, o desejo de Te adorar cada dia mais. Coloca dentro de nós o Teu amor, porque assim nós saberemos que as vestes estarão limpas diante da Sua presença. Pai, que a justiça do Senhor, ela possa se fazer sobre a vida de cada um de nós e remover cada empecilho que está impedindo de entrar no lugar santíssimo e de Te adorar. Em nome de Jesus, transforma, Senhor. Transforma a mente. Transforma, Pai, aquilo que ainda não está como o Senhor deseja, para que nós possamos voltar para casa. Aleluia. Prepara, Pai, a Tua noiva.
para que ela possa se encontrar contigo. Levanta, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ministérios que estão caídos, ministérios que pararam no meio do caminho, e coloca-lhes novas vestes, novas armaduras de batalha. Coloca, Pai, sobre o Brasil as tuas águas purificadoras, e que haja, Pai, um mover do Senhor sobre a nação brasileira, e que o fogo da purificação do Senhor seja sobre aqueles que têm te buscado, seja sobre aqueles, ó Pai, que ainda não foram alcançados por vozes, por visão e por mãos humanas, porque aquilo que o homem não faz, o Senhor faz. Aquilo que o homem não consegue alcançar, o Senhor alcança. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que haja paz no Brasil, que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre as nações, e que todo ser humano veja e saiba que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, Pai, pela sua presença, pela presença dos anjos, e que eles sejam recompensados nessa noite, em nome de Jesus. E eu te dou glória por toda a cura, eu te dou glória, ó Pai, por todo o ministério levantado, eu te dou glória, ó Pai, por todas as novas vestes que o Senhor colocou em nós. Eu te dou glória porque o Senhor tem nos sustentado, e assim o Senhor continuará, porque eu creio na tua palavra, em nome de Jesus. Volta conosco, Espírito Santo, para os nossos lares em paz e em segurança. Que a tua presença seja sobre a nossa família, e que toda a nossa casa sirva o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Aliás, irmãos, eu quero convidar o pastor José Gomes, em nome de Jesus. Ele vai liberar a bênção sacerdotal sobre nós. Vamos aos avisos. Amanhã, oração da madrugada, às 3 da manhã. Vai ter live amanhã? Sim, depois das 18. Live com a apóstola depois das 18 horas. E na sexta-feira, culto às 19h30, em nome de Jesus Cristo. O pastor José Gomes tem a oportunidade, em nome de Jesus. Pai do Senhor, para toda a igreja, em nome de Jesus. A voz parece que eu estou aguardando agora, mas que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Obrigado pela oportunidade.